meus amigos do Facebook, do Instagram, do YouTube, TikTok, na paz de Jesus Cristo. Como é que estão vocês hoje? Como é que foi a noite para vocês? Tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Eu também estou bem. Que Deus os abençoe. Estou grato a vocês pelo apoio que vocês têm me dado, pelo incentivo. Penso que Deus colocou na minha vida vocês. Vocês são importantes demais para mim. Vamos começar mais um vídeo, meu irmão? Soberano Deus, eterno Pai, agradeço mais um dia. Agradeço pela tua presença, tua misericórdia. Agradeço pela noite de repouso, pelo dia que o Senhor me dá. Mais uma oportunidade para estar de pé, refletir sobre nossas vidas, Pai. Agradecer ao Senhor por ser Deus Santo e não de nós pecadores. Agradecer pela minha família, pelo meu lar, pelo alimento. Também, Pai, eu quero pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, minhas transgressões, por obra, pensamento e ignorância, que eu fiz, que eu posso fazer, que desagradou o Senhor, perdoe-me. Eu sou um homem falho, eu sou pecador. Estou aqui confiado não no merecimento que eu não mereço, mas confiado na tua misericórdia, Pai. Pai, fala conosco hoje, no livro do profeta Isaías, no capítulo 19, capítulo 1, versículo 19, também no livro de Josué, no capítulo 11. Seja para exortação, para consolo, para edificação, seja feita a vontade do Senhor, e não a nossa. Amém. Irmãos, o versículo do profeta Isaías é bem pequeno, versículo 19, fala assim: se quiser e ouvir, desfrutareis, comereis do bem da terra. Comereis do bem da terra. Que creio que está falando de alimento. A terra que Deus nos abençoou com ela. Mas agora nós vamos ver que está escrito: se quiser e ouvir, comereis do melhor da terra. Que a terra ela dá frutos bons e frutos maus. Nós temos que querer dar ouvido ao que o Senhor tem falado conosco todo dia. Principalmente o nosso alimento espiritual nos encher de alegria. O melhor da terra ser nosso. Portas abertas, portas boas, largas. Para tudo nós temos. Isso é uma promessa que Deus deixa através do profeta Isaías. O profeta Isaías profetizando para o povo de Jerusalém, e essa profecia ficou para nós. Nós vamos ver lá no livro de Êxodo. O Senhor fala: se você ouvir a minha voz e obedecer, seguir meus estatutos, não é assim, mas quer chegar aí. Você tomar posse da terra, a terra é tua. Você vai desfrutar do melhor da terra. Essa profecia do profeta Jeremias coincidiu com a profecia de Êxodo. São promessas. As que eu deixo no Messenger, que eu trago aqui no TikTok, são promessas, palavras de versículos digitados na Bíblia, grifados. São versículos de promessa. Essa promessa Deus deixou para nós. Se nós quisermos e ouvir a palavra dele, os conselhos dele, os caminhos dele, nós comeremos o melhor da terra. Isso tudo dá a entender que esse mundo não tem nada para oferecer. Se nós ouvirmos o mundo, a voz do mundo, seguirmos de acordo com o mundo só nos dá porcaria, essa imundícia, essa sujeira. Essa é a mensagem do versículo 19, capítulo 1, do livro do profeta Jeremias. Vamos agora para o livro de Josué, no capítulo 11. Josué
aquele que saiu do Egito, vigiou todo o tempo, conhecido com o que nós lemos aqui hoje. Todo o tempo ouvindo a voz do Senhor, o ensinamento de Moisés, ouvindo e seguindo. Agora o que nós vemos? Ele e Caleb, Deus achou graça nele, para ele herdar a terra, o melhor da terra, a terra prometida, terra que manda leite e mel. Moisés, por um instante, deixou de ouvir, e muitos outros, né? Deixaram de ouvir, não seguiram os conselhos, os mandamentos do Senhor, e ficaram. Moisés não alcançou Arão, não alcançou a terra prometida. E aqueles maiores que foram espiar a terra das tribos de Judá, aqueles que informaram a terra, eles também não comeram do melhor da terra. Eles ficaram no deserto, teve lugar seco, campo seco. Mas aqueles que obedeceram, que ouviram, foram murmurando, chorando, blasfemando, mas alcançaram. Deus mostrando o amor dele para com o homem. Esse Josué, que seguiu vendo Moisés errar, mas ele procurou para não errar, para levar a nação, aquele que Deus pôs na frente dele, aos cuidados dele, até o lugar que Deus preparou para ele, assentar suas tribos. É muito importante, irmão, nós ouvirmos e seguir os ensinamentos do Senhor, os mandamentos do Senhor. Olhando, lendo a Bíblia, meditando o que nossos antepassados fizeram. Homens que tiveram intimidade com Deus, os profetas, homens vitoriosos. A Bíblia é cheia de promessas para nós. Então, irmão, nós temos que ouvir e seguir os ensinamentos do Senhor, o que Ele deixou escrito para mim e para você. Agora, nós vemos que Josué, através do Senhor, através de Josué, ele derrotou o povo de Jericó. Pela fé, atravessou o Jordão seco, assim como foi Moisés também. A muralha de Jericó que é disponível pela obediência, pelo ouvir da palavra do Senhor. Josué, que eles vão estar com ele, ouviram e obedeceram. Deus derrubou as muralhas de Jericó, venceu o rei de Ai, muitos reis foram vencidos. O Josué dentro da obediência, porque o Senhor estava com ele. Nós mostrando aqui a Bíblia, que aquele que dá ouvido ao Senhor, segue seus ensinamentos, e é fiel, ele está com ele. A promessa dele se cumpre na vida da pessoa que é obediente, que segue, que está dando ouvido ao que o Senhor tem falado com ele. Nós vimos o caso de Abraão, que não viu ninguém, somente uma voz, ele obedeceu, aquela voz seguiu, porque ele sabia que ali tinha alguma coisa diferente. Ali tinha ele ainda não conhecia, mas ele achou diferente, falou, vou obedecer essa voz. Era Deus falando com Abraão. Ele seguiu, obedeceu, e ele deixou toda a terra prometida, conquistou para a semente dele. O melhor da terra é daqueles que obedecem, que seguem os mandamentos do Senhor. Dá ouvido, o que é pregado nas igrejas, mas cuidado também nas escrituras. Veja o que está te falando na igreja, mas chega em casa, leia, medita, vê se é daquele jeito mesmo, se é do jeito que está te ensinando. Há muitos falsos profetas, há muitos mentirosos.
mesmo dentro das igrejas, no teu trabalho. Olha o que o seu colega está te falando, confere com a Bíblia, confere com a palavra do Senhor, vê se é aquilo mesmo. Seu colega está te levando para o caminho certo. Na tua escola, ouve a voz do teu professor, obedeça seus mestres. Tudo que te falarem que está certo ou errado entre seus colegas, examina a Escritura, vê se é assim mesmo. Todo lugar, se você quer ser uma pessoa vitoriosa, como foi Josué, como foi Caleb, como foi os profetas, dá ouvido, procura ter intimidade com os teus, fecha teus olhos, teus ouvidos para as coisas, para a voz do mundo, e abre para ouvir a voz do Senhor. Reis foram vencidos, porque os homens de Deus deram ouvido ao que Deus estava falando, que Deus falou. Seguiram os conselhos de Deus. Vamos ver, irmão? Sucedeu depois disso que, ouvindo Jabim, rei de Azor, enviou a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Siron, e ao rei de Axaf, e ao rei que estava ao norte da montanha e na campina para o sul, de Quinerote, e nas planícies, e na Pote-Dor, da banda do mar, e o cananeu do Oriente, que são as nações que Josué venceu. E venceu porque Deus estava com ele. Quando o inimigo era mais forte, Deus enviava seus anjos para ajudar o povo de Israel. Por quê, irmão? Era promessa de Deus para o povo de Israel. Por que Deus destruiu essas nações? Porque Deus é ruim? Não. Porque as nações, eles não faziam o que Deus fez. Eles aborreciam o Senhor. Assim como o povo de Israel, mesmo depois de estar assentado na terra prometida, eles aborreceram o Senhor. Deus não exterminou, mas deu oportunidade para eles consertar. Levou eles para os cativeiros novamente. Escravos, nações subjugavam, nações venciam, mas quando eles se arrependiam, Deus derrotava aquelas nações. Não que o povo de Israel era melhor, mas tinha uma coisa diferente naquele povo, mesmo errando, mesmo aquele tinha alguma coisa diferente. A promessa de Deus, a marca de Deus está sobre ele. E os reis que o Senhor derrotou, estava a marca da besta, a marca dos demônios. Seguia ídolos, seguia demônios, sacrificava seus filhos, eram idólatras, eram pervertidos, fazia tudo errado. Mas aqueles que deu ouvido à voz do Senhor, eles foram vencidos. Olha quantos reis até que Josué venceu. Josué venceu Jericó, Ai, foi vencendo. Porque Deus ele obedeceu, ele deu ouvido ao que Deus falou com ele. Ele seguiu. E ao seu lado, ele tinha um braço forte, também um apoio. Que é necessário você ter um apoio de uma pessoa aqui na terra. Caleb foi o apoio de Josué. Josué não teve família, a Bíblia não relata. De família, Josué, esposa, filho, não, ele não teve. Mas ele não foi um homem só. Deus colocou Caleb ao lado dele. E a família. E muitas famílias, além da família de Caleb, que apoiaram Josué, que estava com ele ali nas derrotas, nas vitórias. Quando Josué chorava, eles consolavam. Deus enviava sempre um consolador. Você não está só nesse mundo. Deus preparou pessoas para estar ao teu lado, curando suas feridas, tratando seus machucados. Cuida, ouve o que Deus tem falado conosco. O melhor da terra é seu. O melhor da terra é meu. É promessa, irmão. Você tem uma Bíblia de promessa,
Pega as mensagens grifadas. É importante a gente ler todo capítulo, mas pega as mensagens grifadas. Ela sempre vem negrito, uma cor diferente, e ouve as promessas que Deus tem para você, as profecias que foram anunciadas para a tua vida. Quando você lê, interpreta, usando teu nome, teu amigo, teu parente, usa o dom que Deus te deu. Aprenda o que Deus está falando conosco. É o que nós temos. Irmãos, eu estou com 70, quase completando 72, estou com 71. Comecei a ler a Bíblia aos 13 anos. Estava entendendo, comecei a entender, ainda estou procurando entender. Entender a Bíblia a partir do momento que eu tive uma pessoa dentro das igrejas para ministrar e eu procurar entender. Eu chegar em casa, eu pegava a minha Bíblia, aquilo que era ministrado, eu ia conferir se era do jeito que foi passado para mim. Se não era, eu deixava de lado. Hoje eu ainda sigo esse padrão. Eu dou ouvido à voz do Senhor. Eu erro, mas eu procuro escutar o que Deus está falando. Não o que o homem passou para mim. Não tem mensagem de engano. A própria Bíblia fala, Deus deixou escrito para nós que tem muitos enganadores. Então, para você não cair no laço, o que for ministrado, marque o livro. Tem pessoas que nem acabam de, mal falou, manda abrir a Bíblia, mal fechou a Bíblia, ele já esqueceu qual é o livro. Guarda na tua mente, grava, chega em casa, confere aquilo que foi falado para você, que te passou. Você será uma pessoa vitoriosa, como Josué. Sabe por que Josué foi vitorioso? Ele ouviu o que Deus falou. Ele viu os acertos de Moisés e os erros. O sacerdote que foi com Josué, acho que é Finés, se não me engano, ele viu os erros de Arão e os acertos. Ele foi pelos acertos e sempre ouvindo a voz do Senhor. Quando ele quis errar, Deus mandou, falou e ele consertou. Versículo 23. Assim Josué tomou toda esta terra, conforme a tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, conforme as suas tribos, e a terra repousou da guerra. Deus te deu essa terra em possessão. Se você não tem um imóvel, talvez aconteceu alguma coisa na sua vida, você não conseguiu, mas você paga o aluguel, aquele imóvel, ali é terra sua. Deus abençoou para você. Desde o começo do mundo foi assim. Alguns têm, outros não têm, mas Deus dá o lugar para ele repousar. Dá uma moradia. Então, profetiza sobre o lugar que você mora. Abençoa, não amaldiçoa. Eu tenho uma casa aqui, a casa que minhas filhas moram, uma saiu já, a outra ainda está. Uma casa que Deus me deu, abençoada. Mas eu vejo, assim, às vezes, meu genro, até minha filha, amaldiçoando aquele lugar. Um lugar abençoado. Deus abençoou para nós. E Deus abençoou para eles que não tem um lugar para morar. E eles amaldiçoam. Nunca amaldiçoa o que Deus abençoou. Porque é bendito do Senhor. Essa é a mensagem do livro de Josué, no capítulo 11, e também no versículo 19, no capítulo 1 de Jeremias. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pela tua graça, pela tua presença, pela tua misericórdia. Pai, mais um dia que o Senhor dá para nós refletirmos na nossa vida, Pai. Eu peço ao Senhor, Pai, nessa hora, atende para a oração dos teus filhos, das tuas filhas, conforme a tua vontade. O Senhor conhece a necessidade de cada um, as lutas, a dificuldade, Pai. Pai, cura as enfermidades, Pai. Cura esse coração que está machucado.
Abre porta para o teu filho, Pai. Restaura lá, restaura a família. Restaura o trabalho, Pai. Em nome de Jesus, amém. Abençoe teus filhos, Pai. Para a glória do Santo Nome, amém. Irmãos, Jesus Cristo está voltando. Jesus te ama, eu também te amo. Fica na paz de Jesus Cristo. Uma boa quinta-feira, um bom final de semana. Um abraço, irmão Jóia. Amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui.